Neste episódio especial do Podcast Trivium, o Bernardo e eu vamos-vos falar sobre os livros que lemos neste ano de 2021. É uma lista algo extensa, de algumas dezenas, e onde poderão ouvir falar de livros cuja leitura muito recomendamos. Não deixem de ouvir o episódio até ao fim, pois para facilitar eventuais aquisições nestes tempos de saltos, o Bernardo e eu vamos propor cada um 3 livros que achamos essenciais desta lista. Claro que se quiserem ter mais algum detalhe sobre algum dos livros de que iremos falar, não deixem de colocar algum comentário neste vídeo ou então de nos enviar mensagens através das redes sociais onde estamos presentes, o Facebook e o Instagram. Os links para cada uma delas estão na descrição do vídeo. Mas acima de tudo, esperemos que gostem e boas leituras. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo, como sempre, está o Bernardo. Boa noite, Vasco. Então, Olá, Bernardo, como tudo é que nós bem? estamos? Bom Natal. Bom Natal para ti também, um Santo Natal para ti e para a tua família. Eu disse boa noite, não foi? Para variar. Quando eu digo boa noite, disse sempre, lá estás tu a denunciar as horas a que nós gravamos os episódios. Mas eu já perdi toda a esperança de te poder mudar nesse aspecto, mas sim, é de noite. Creio que também é expectável que gravemos de noite, enquanto isto não for a nossa profissão full-time, havemos de sempre gravar à noite, ou quase sempre. E sim, estamos também aqui no período de Natal, por isso também desejamos a todos aqueles que nos estão a ouvir um santo e feliz Natal e um feliz ano novo ainda não, porque havemos de gravar outras coisas para esse efeito. Este episódio, como já terão visto no nosso título, é um episódio para falar sobre aquilo que lemos, o Bernardo e eu, que lemos, obviamente, cada um de nós leu neste ano que passou, de 2021. Como todos se lembrarão, e os que não se lembram porque não viram, por favor vão ver, nós gravámos no início do ano um livro onde falávamos de 18 livros que queríamos ler este ano, portanto 18 sendo 9 pelo Bernardo e 9 lidos por mim, e a ideia aqui é, ou seja, é olharmos para aquilo que nós lemos e... Bernardo, desculpa lá, pá, é de noite e deu-me estas brancas, percebes? Não sei porque é que me deu esta branca e peço desculpa àqueles que não estão a ouvir, mas a ideia aqui é destes Deixaste livros tanto que nós... espaço que eu pensei que ias cortar este pedaço. Não vou cortar. Primeiro, pronto, às vezes sim, é verdade, às vezes temos que cortar uma outra coisa, mas não vou cortar. Se as pessoas a achar Já estás a treinar para os diretos. Muito tal bem. e qual. Vasco já aqui a treinar para os diretos, sem querer estar aqui a levantar o véu das novidades dos próximos anos, ou do Faltam uns próximo ano. meses. Está. Mas, bom, em primeiro lugar, desses livros que nós dissemos que íamos ler, quais foram aqueles que lemos e os que não lemos? Creio que é interessante para toda a gente saber. E depois iremos, sim, falar de todos aqueles que lemos. No final, diremos os 3 que, tanto o Bernardo como eu, consideramos que foram, enfim, os nossos preferidos ou aqueles que merecem mais a pena serem lidos. Obviamente é sempre difícil fazer escolhas, portanto, e a escolha que fizemos hoje talvez não fosse a que faríamos amanhã, mas é sempre bom termos 3 livros que possam ficar mais na memória. E obviamente o Natal já passou, mas vem aí a fase dos saldos, por isso acreditamos que este episódio também será bom nesse sentido. A altura dos saldos é sempre uma boa altura para comprar livros. Já agora, e não se preocupem, voltaremos a fazer um episódio sobre os livros que queremos ler em 2022. Não é hoje que vamos falar sobre isso, mas dentro de umas semanas, quando já fizer sentido, ou seja, quando já estivermos em 2022. A forma como temos isto estruturado é primeiro o Bernardo dirá os livros que tinha para ler e quais foram aqueles que leu, depois eu farei exatamente o mesmo exercício, depois o Bernardo apresentará assim rapidamente os livros que leu e depois eu, e depois no fim o Bernardo revela os seus 3, o seu top 3 e eu acabo também referindo os meus top 3. Portanto, é muito simples a estrutura, nós gostamos destes episódios sobre livros, esperamos que também gostem, e Bernardo, passo-te a palavra, quais eram os novos livros que tinhas para ler este ano e quais foram aqueles que leste e que não leste. Muito bem, Vasco, obrigado. Então, os 9 livros que eu me tinha comprometido no podcast, que vocês podem desde já ouvir também, foram, sem nenhuma ordem particular, o Brightside Revisited,
de Evelyn Waugh, o The Father and His Family, de Michael Moynihan, Arguing Religion, do Bispo Barron, A Europa na Crise de Culturas, do Papa Bento XVI, na altura Cardeal Ratzinger, Deus e o Mercado, que é um diálogo entre o professor César das Neves e o padre Vítor Melícias, moderado pelo Nicolau Santos, editado pelo Dom Quixote. Depois o São Tomás de Aquino, de Chesterton, Fundada sobre a Rocha, de Luís de Bolo, uma história da Igreja Católica e, portanto, também da cultura ocidental, de certa forma. Depois um livro de filosofia, An Introduction to Philosophy, de Daniel J. Sullivan, acho que estou a dizer bem. E finalmente um calhamaço, eu quis, nos 9 livros que não tinham nenhuma regra especial para serem escolhidos, eu quis incluir um calhamaço e tinha falado de 2 calhamaços na realidade. Falei do Ana Karenina e falei do Dom Quixote. Pronto, o que escolhi ler neste ano foi o Dom Quixote. Estes foram os que me comprometi. Quanto àquilo que li todos, menos o calhamaço, que, como já disse, escolhi o Dom Quixote, ou seja, já comecei a ler o Dom Quixote, ainda não acabei. É um livro grande, vou lendo, e por isso eu diria que estou 9 em 10, consegui cumprir aqui o meu objetivo, portanto acho que posso ir com nota positiva para casa. Agora conta-nos tu, Vasco. 9 em 10, mas eram só 9. Desculpa, certo? 8 em 9, 8 em 9. Isto aqui é... Fazer umas contas, eu sou péssimo em cálculo mental, senão faria a transposição para... Na realidade, eu disse 10, não disse 9, porque eu no calhamaço... Depois era um de 2 calhamaços. Ou Ana Karenina ou Dom Quixote, portanto falei em 10. Pronto. Pronto. Conclusão, se calhar para o ano temos mesmo que fazer 10 livros e não 9. 9 é um número assim. O título do episódio é 18 livros que temos de ler. 18 é um número que não lembra a ninguém. Mas pronto, agora do meu lado 20 é melhor. 20 é melhor. Olha, já deste uma ideia, uma boa ideia. O que é que eu li? Portanto, eu li, o que é que eu me propus ler? 3 romances, 3 livros de leitura mais espiritual e 3 outros livros. Portanto, os romances Os Peixes Também Sabem Cantar, de Halldór Laxness, um prémio Nobel islandês. A Estalagem Volante, de Chesterton, naturalmente este já fizemos um episódio sobre ele, portanto este sabem que li. Tempos Difíceis, de Charles Dickens. Relatos de um Peregrino Russo ao Seu Pai Espiritual, de um autor anónimo. O Espírito da Liturgia, de Romano Guardini. Confessions of a Convert, do padre Robert Hugh Benson. Portanto, aqui estes últimos 3, os de leitura mais espiritual. Depois os outros 3, Apologia de Sócrates, de Platão. Dominion, de Tom Holland, um livro de história. E um livro sobre música, Beyond and Before, Progressive Rock Since the 1960s, escrito por Paul Haggerty e Martin Halliwell. Destes 9 livros, o único que não li foi, admire-se o ouvinte, foi o sobre rock progressivo. Foi o de música. Pronto, foi o único que não li. Portanto, este do rock progressivo foi aquilo que eu acabei por não ler. Com pena, cheguei a começar a ler o livro, mas coincidiu numa fase assim um bocadinho mais movimentada do ano, e era um livro que, pronto, requeria alguma atenção, e acabei por parar, infelizmente, mas quem sabe no próximo ano. Portanto, destes 9, o único que não li foi Beyond and Before, Progressive Rock Since the 1960s. E pronto. E Bernardo, agora se calhar fala-nos de bem, já sabemos de 9 livros que leste. Fala-nos desses e daqueles outros que também terás lido ao longo do ano. Muito obrigado, Vasco. Olha, feliz ou infelizmente, não tenho muitos mais para acrescentar, aqui depende da perspectiva, ou feliz ou infelizmente, mas para além dos 9 ou dos 8 que eu já disse que li também o Guerra e Paz, que de resto era um livro que, ou seja, li
já tinha começado a ler no final do ano anterior e acabei no início deste ano, que era um livro que, se tu bem te recordas, e os nossos ouvintes, se tiverem boa memória, também se recordarão, que nós inclusivamente já apresentámos. Eu, na altura em que apresentei, expliquei que ainda não tinha acabado o livro, ia um bocadinho a mais do que metade. Na altura estava convencidíssimo que já tinha passado o apogeu do livro e a parte mais interessante, e estava rotundamente enganado. E hoje tenho que fazer um meia-culpa, porque de facto devia ter apresentado o livro só depois de o ter acabado de ler. Não sei se valerá a pena fazer uma parte 2, isso também me parece demasiado, mas tenho a dizer que uma das melhores, se não a melhor cena do livro acontece já quase no final, que é a descrição de um momento num leito de morte de um dos protagonistas, que é absolutamente divinal. É uma coisa muito, muito bem conseguida, de facto uma referência na história da literatura, aquela cena, que vale mesmo muito a pena. E o livro, se eu na altura já tinha falado bem do livro, hoje falaria melhor ainda. Pronto, feito este parênteses relativamente ao Guerra e Paz, e continuando aqui nos livros que não me tinha comprometido a ler, mas que acabei por ler, houve um que surgiu no contexto de um retiro anual que eu costumo fazer, que foi um livro chamado Diário Espiritual do Papa João XXIII. E este Diário Espiritual é um livro que, como o próprio nome indica, é um diário, é escrito pelo próprio autor, é um livro, em certa medida, autobiográfico, mas numa dimensão mais espiritual do que propriamente histórica, e é muito, muito interessante, porque daquilo que eu conheço e também daquilo que procurei, que estudei um bocadinho, é o único livro que existe deste género, ou seja, de um Papa que escreveu todos os dias, ou melhor, não foi todos os dias, mas escreveu com uma regularidade ainda bastante grande, no mínimo anual, sobre a sua vida espiritual, sobre os desafios que enfrentava em cada momento, desde os 14 anos. Ou seja, a história começa, os relatos começam quando ele tinha 14 anos, e nessa altura escrevia praticamente todos os dias, até poucos meses antes de morrer, já como Papa. Portanto, atravessa imensas fases interessantes da história da Europa, naturalmente, também da história da Igreja, na primeira pessoa, na voz primeiro de um seminarista, não é? Com 14 anos já era seminarista, até ao momento em que se torna padre, depois bispo, e como bispo, os seus papéis, ele foi um bispo com cargos essencialmente diplomáticos. Acaba como núncio de Paris, ou núncio em França, e depois como patriarca de Milão, e depois de patriarca de Milão é Papa, e nós podemos acompanhar o seu pensamento e a sua espiritualidade ao longo de todo este percurso, e é uma coisa absolutamente fascinante. Eu não conheci, confesso que não conhecia muito bem, sabia naturalmente os mínimos sobre João 23, neste momento São João 23, mas não o conhecia com profundidade, e fiquei com alguma devoção e com bastante respeito pela pessoa. É um livro que gostei muito de ler. E Vasco, estou-me aqui a alongar um bocado na descrição dos livros, tu não poderás fazer. De Tu todo. não poderás fazer, E certamente. ia-te só perguntar uma coisa: ou seja, grande parte desse, enfim, testamento espiritual é de Angela Roncalli, não é? Ou seja, não era. Exatamente, Claro, exatamente. Claro que que, sim. que, Claro que que Ângelo interessante, pá, que Roncalli, que interessante. para quem não sabe, é o nome do Batismo. Papa João XXIII, o nome de batismo do Papa Sim. João XXIII, tal e qual. Portanto, este aqui, o Diário Espiritual de João XXIII, um livro extraordinário, foi um propósito, como eu disse, do retiro, e que gostei muito, foi um ótimo propósito. E além deste, também um livro que se chama Sobre o Casamento, de um amigo, João Duarte Black, aliás, pai de um grande amigo meu, que é o Zé Maria Black, que, pronto, o nome acho que é autoexplicativo. Sobre o casamento, fala sobre o casamento, não só na dimensão de sacramento, mas também na dimensão histórica. Aliás, do meu ponto de vista, a parte que para mim foi mais interessante, e sobre a qual eu sabia menos,
era sobre a dimensão histórica, sobre a evolução da instituição do casamento como instituição social, como instituição civilizacional. Achei muito, muito interessante essa parte, achei o livro todo interessante, naturalmente, mas esta parte era a que eu destacaria. E depois os outros livros, o Brideshead Revisited, já temos um episódio para quem queira saber mais. O Father and His Family, a mesma coisa. O Arguing Religion de Bishop Barron é um livro pequenino, não vale a pena fazer um episódio sobre ele, também é um livro interessante. A Europa na Crise de Culturas, do Cardeal Ratzinger, é um livro extraordinário, mas pronto, tudo aquilo que eu leio de Ratzinger eu acho extraordinário, acaba por ser quase repetitivo, sempre que eu falo de Ratzinger dizer isto, mas é muito interessante porque acaba por ser um olhar muito treinado e muito sábio sobre uma série de assuntos da atualidade, da nossa atualidade civilizacional e histórica, e que eu acho fascinante, como eu disse. Mas pronto, a Europa na Crise de Culturas, falei um bocadinho do livro também na altura em que apresentei o livro, porque se não estou em erro já o tinha começado a ler nessa altura e teria mais fresco do que tenho hoje, mas foi um livro que eu gostei muito. Depois Deus e o Mercado, do professor César das Neves e do padre Vítor Melícias. O professor César das Neves foi meu professor de Economia e não só foi professor de Economia, como também eu gosto de ouvir nos seus comentários que faz na Rádio Renascença, nos jornais, com bastante regularidade, sobre economia e não só. Também é um grande especialista em São Tomás de Aquino. É uma paixão que partilha comigo, embora a paixão dele seja uma paixão mais verdadeira na medida em que ele conhece mais aquele que ama. e por isso é mais uma coisa que tem em comum comigo. É economista, gosta de São Tomás, é um grande católico. Uma coisa, mas disseste uma coisa muito importante: só se ama quem se conhece, não é? Uma coisa importante. Exatamente. Não foi aleatório. Não, eu sei que não foi, mas é para os nossos ouvintes saberem: só se ama quem se conhece. É verdade. E portanto, Deus e o Mercado, assumo que gostei. Lá está, para quem seja economista ou para quem tenha gosto de assuntos financeiros, económicos, etc., acho que é um livro que é interessante. Eu pessoalmente, a dada altura, comecei a saltar um bocadinho as partes do padre Vítor Melícias, não por falta de consideração, mas porque percebi a dada altura qual é que era a linha e não me estava a identificar muito. Mas aquilo que o professor César Neves diz é absolutamente extraordinário. Aqui, uma vez que não é um livro estritamente religioso, é um livro económico, mas ele consegue ter uma visão muito lúcida e muito e uma visão com uma grande fé sobre um tema que parece meramente técnico, que é a economia, os ciclos económicos, as taxas de juro, coisas tão técnicas e tão cinzentas à primeira vista como estas. Ele consegue ter uma visão muito, muito ampla e, portanto, eu acho que vale muito a pena para quem gostar destes temas, naturalmente. Depois, mais coisas. São Tomás de Aquino, do Chesterton. Não vale a pena aprofundar muito mais, também é um livro muito bom. São Tomás de Aquino, uma paixão, já falei. Chesterton também já temos dito em vários episódios que é uma paixão, já temos pelo menos um episódio, se não estou em erro, sobre Chesterton. Acho que temos um adepto de futebol a falar, pá. Parece um adepto de futebol a falar, pá, uma paixão. Porquê? É a linguagem que as pessoas percebem, naturalmente não é do ponto de vista metafísico, se calhar. Por quem me tomas, diz um ouvinte. Este Vasco é terrível. E depois Fundada sobre a Rocha, de Luís de Bolo, um ótimo livro também, e An Introduction to Philosophy, também gostei bastante de ler. Este foi o último que acabei de ler, acabei agora ontem ou antes de ontem, acabei muito recentemente. E pronto, é isto. Quem é o autor desse Introduction to Philosophy? Desculpa lá. É o Daniel J. Sullivan. Ok, já ouvi falar. Não sei onde, mas já ouvi falar. É um nome conhecido. Se calhar ouviste no episódio. Provavelmente. No episódio dos 18 livros que queremos ler. Deve ser daí. Já foi há quase um ano. Se a minha memória curta e
longa, como é que se diz? Memória, como é que se diz? A memória curta e a memória Memória de longo prazo. longo prazo, obrigado. São ambas muito seletivas, portanto eu já me teria esquecido disso, infelizmente. Isso sou igual. E são muito Confio. seletivas porque eu sou uma pessoa muito pouco interessante. Pronto. O que é que eu ia dizer? Passas uma bola agora, é? Passo-te, Vasco. Que Está maravilha. entregue. És um Obrigado. adepto de futebol. Ora, nem mais. Por acaso não sou, mas enfim, fiquei para outra. Então pronto, muito bem. Eu, para além dos 8 que disse que tinha lido, não é? Aqueles 8 em 9, li mais 25 livros e estou atualmente a ler 3 que eu confio. Não vou acabar a 31 de dezembro, mas vou acabar certamente, espero eu, até 15 de janeiro, só para dar aqui para que me atravesse com uma data. Aliás, um deles acabo de certeza até ao final do ano, 2 deles espero que na primeira quinzena do ano estejam terminados. Pronto. Então, ao todo seriam 36 livros. Então pronto, eu vou muito rápido, portanto Está agora o ouvinte a perguntar: caraças, o Bernardo miseravelmente leu apenas 11 livros e o Vasco conseguiu chegar ao respeitável número de 36. Primeiro, Qual é o teu segredo? Ainda não conseguiu. E o meu segredo tem tudo a ver com o facto de ser uma pessoa com uma vida um bocadinho menos interessante que a tua, porque o Bernardo, quando não está a ler, está a preparar conferências, está a estudar, enfim, outros assuntos, mas de facto a estudar. Eu, como não estudo nada, o tempo que eu não leio é para estar com a família, para trabalhar, ou melhor, é para dizer ao contrário, o tempo em que não estou com a minha família e não estou a trabalhar, estou a ler, pronto, porque é o meu Não, hobby de verdade, preferido. também organizas os encontros de casais, também Sim, organizas, isso é também raramente. foste o responsável Meu Deus. pelas reuniões da nossa equipa de casais, também estás a fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, já para não falar dos 1000 coros em que tu participas, Pronto, enfim. vamos agora acabar este momento de elogio mútuo, está bem? Não, eu queria era mesmo saber quais é que eram os teus ritmos de leitura, isso é que eu acho que era interessante partilhar com os Bom, nossos está ouvintes. bem, eu digo, pronto, eu leio de manhã, antes eu tento acordar sempre mais ou menos 1 hora antes da pessoa a seguir acordar, normalmente seria um dos meus 2 filhos, e o que me dá mais ou menos de meia hora de leitura matinal, mais ou menos, depois leio quando vou para o trabalho, obviamente, enfim, eu tenho ritmos mais ou menos estabelecidos de leitura espiritual, pronto, se calhar leio mais do que devia, mas isso é outra conversa, mas eu gosto muito de ler leitura espiritual. Não, digo isto contra a parte da oração mental, que também é muito importante, que é uma coisa que me custa imenso, mas enfim, já falarei disso adiante. Mas leio quando vou para o trabalho, muitas vezes vou almoçar com um amigo que é o meu livro, portanto é isso, e à noite, não é? E leio à noite. E pronto, portanto, juntando a manhã, ida e regresso do trabalho e o almoço e à noite, pronto, já são alturas. E contrariamente àquilo que poderiam pensar, eu não leio 20 por exemplo, férias de verão, imaginemos 3 semanas ou 2 e meia, eu não leio 20 livros, eu não leio mais nas férias do que leio durante o ano, que é curioso. Porque nas férias, pronto, estamos com a família e estamos, pelo menos estou eu, muito mais, como é que eu ia dizer, dedicada à família. Não, enfim, espero que não me interpretem mal. Eu tenho como missão de vida estar dedicada à minha família todo o ano, mas nas férias, pronto, estamos ali o tempo todo, não é? Não há trabalho, portanto, eu estou o tempo todo com a minha família, portanto, acabo por ter menos tempo. E como temos miúdos pequenos, não dá para estar na praia, aquela ideia de estar na praia, na cadeira, a ler, não, temos de estar com eles e ver e estar sempre atentos. Eu não gosto de sobrecarregar a minha mulher com essas tarefas. O que eu acho extraordinário é que tu vais para o trabalho de bicicleta e consegues ler a ir Já de não bicicleta vou, para o trabalho. Bernardo, agora já não vou, agora tenho ido de transportes neste meu novo trabalho. Vou de transportes, por isso
daí poder ler. Mas eu muitas vezes ando a pé na rua a ler. E uma vez saiu-me caro, porque estava num passeio, e depois um bocado de passeio, enfim, que já não era passeio, porque as 3 ou 4 pedras de calçada já lá não estavam, e torci o pé, mas foi mesmo grave, porque ia a ler na rua, não é? Tu és louco, Sim. pá. Não Mas, estava à mas eu espera acho disso. divertido, acho divertido, acho divertido. Eu, não, eu antigamente ouvia muito música quando ia andar na rua. Eu gosto muito de música, como sabem, mas esta coisa de andar na rua a ouvir música, não sei. Hoje em dia faz um bocado de confusão. Parece que isto, porque vejo muitas pessoas à volta que fazem isto, enfim, fazem e gostam certamente, mas eu fazê-lo seria um bocadinho um alienar-me demasiado daquilo que está à minha volta, né? Um bocado dos barulhos da Porque cidade ler, também. porque a ler não te alienas. Não, porque quando vou na rua estou sempre atento ao trânsito, não é mesmo assim? Por isso há sempre ali uma atenção há uma atenção àquilo que está a acontecer à minha volta. Não sei, enfim, isto agora, estas discussões metafísicas sobre o que é melhor, ir ouvir música ou ir a ler, enfim, não interessa. Mas isto para dizer que sim, também a andar na rua também leio, mas depois autocarros e metros dá sempre para ler um bocadinho. Mas sobretudo ao almoço, eu avanço muito ao almoço. Pronto, eu tenho colegas que devem achar que eu sou um bocadinho antissocial, mas pronto, às vezes gosto mesmo de ir Pois, almoçar por acaso sozinho. era isso que eu ia dizer. Eu lá agora tenho estado mais em teletrabalho. Mas quando estou no escritório, não sei, eu próprio acho que teria um pouco não sei, de vergonha de ir almoçar sozinho quando tenho lá tantos Pois, colegas, não é? E eu, quando vejo um colega sozinho, tenho sempre vontade de ir lá enfiar-me na mesa em que ele está. Se calhar ele quer ler ou qualquer coisa e eu estou a destruir-lhe o almoço produtivo. se Tenho que calhar é pensar isso duas que andas vezes a agora. fazer e não sabes, mas eu não sei, tem a Ou ver seja, com o se eu te encontrar temperamento. sozinho a almoçar, não me junto a ti. É isso, Vasco, Não, a pelo mensagem? contrário, seria uma alegria tu e qualquer outra pessoa, mas não sei, é assim, isto dos livros é uma coisa séria, não é? Quer dizer, não é uma relação unilateral, não é? Há ali claramente Uhum. alguém que escreve para nós, não é? E escrevendo para nós, e a coisa não se fica aí, porque depois há a forma como nós recebemos e como nós concebemos aquilo que a pessoa escreve e que Exato. vamos, enfim, obviamente dependendo do tipo de leitura, que vamos aplicar à nossa vida, que vamos trabalhar a nossa imaginação, que vamos inclusive conceber novas ideias ou ter conhecimento de novas ideias que nunca nos tinham atravessado a mente nem a alma, não é? Por isso, isto de ler é uma coisa séria. Por isso é que eu almoço às vezes sozinho com o meu livro e não me sinto sozinho, mas se vier alguém ter comigo, será com muita alegria que interrompa a minha leitura e que falarei com essa pessoa e almoçarei com ela. Mas bom, Muito bem. hábitos de leitura são esses. Vamos lá ver se para onde se consigo. E depois há outra coisa, peço desculpa, Bernardo, eu ia dizer isto há bocado. 36 livros, tudo bem, mas, por exemplo, tenho aqui um livro que tem 85 páginas, tenho outro ao lado que tem 287, tenho outro ali que tem 500, portanto, quer dizer, também, isto depois os livros, os tamanhos dos livros e o tamanho da letra e os números de páginas também, pronto, torna efetivamente um bocadinho relativo. Se calhar os meus 36 à tua escala seriam 20 ou talvez mesmo 11, quem sabe, mas, Não, nada disso. mas Não pronto, seria. obviamente depois há este rateio que seria preciso fazer, mas que não me Muito bem. atrevo, é um exercício ao qual eu não me atrevo, que eu não me atrevo a Muito bem, fazer. Vasco. Bom, então agora avançando para os livros, Agora sim, vamos ao que interessa. mas ao que interessa, pronto, tu disseste, eu não farei comentários extensos. Não é que tenhas feito, atenção, mas não posso mesmo fazer, senão nunca mais saímos daqui. Portanto, começo, eu tenho-os fisicamente aqui ao meu lado. Isto ainda não é um videocast, portanto, quem sabe para o ano, mas ainda não posso mostrar aqui os livros, mas tenho-os tudo aqui ao meu lado. Começo pelos Patreon. livros Patreon, é verdade, Patreon. Por acaso, grande falha. Não Se pedimos nem querem para ver. subscrever, nem para partilhar, nem para colocar like, nem para considerar tornarem-se nossos patronos através do Patreon. Foi o nosso presente de Natal para os nossos ouvintes, É verdade, para não os exatamente. saturar com esses pedidos tão insistentes. Como é, cost avoidance, não é? É o termo de gestão.
Gosto muito. Mas dito isto, Alerta coloquem geek. já like no. Hoje a voz está-me a falhar, eu peço desculpa aos meus ouvintes, aos nossos ouvintes, a voz estava a falhar, mas coloquem já like. E é verdade, eu às vezes digo que carreguem no botão subscribe, mas se tiverem YouTube em português, diz lá inscrever-se. Portanto, é aí, está bem. Caso andassem à procura do subscribe e não o encontrassem, é aí. Pronto. E uma coisa importante, isto, insisto, porque já são muitas pessoas que nos vêm dizer, não, mas eu ouço no Spotify, é mais fácil. Mesmo assim, vão ao YouTube e coloquem subscribe ou inscrever na nossa página. É muito importante. Os algoritmos do YouTube funcionam com likes e com subscrições, etc. Portanto, mesmo que continuem a ouvir no Spotify e não tem problema nenhum, vão só ao YouTube e coloquem inscrever-se. Pronto, subscribe. Tenho aqui o primeiro Relatos de um Peregrino Russo ao Seu Pai Espiritual, portanto eu falei deste há pouco, um excelente livro. Eu gosto muito disto, gosto muito da tradição espiritual oriental. Portanto, os nossos irmãos ortodoxos, ou melhor, orientais, uns ortodoxos, outros até católicos, mas essencialmente de rito oriental, em oposição àquilo que é o rito romano, ou o rito ocidental, a tradição ocidental, peço desculpa. Um excelente livro, e deu-me a conhecer que uma coisa que depois já tenho visto noutros sítios, noutros vídeos que eu vendo, livros, podcasts que eu vendo, a oração de Jesus, que é uma coisa belíssima e que eles repetem, que é Jesus tem piedade de mim que sou pecador, não é? É uma oração que é isto: Jesus tem piedade de mim que sou pecador. E é uma belíssima É oração. quase como se fosse um terço, mas em que se repete Tal e apenas qual, tal e qual. esta ejaculatória. Se Porque pode o que chamar lança, assim. isto aqui pronto, é um peregrino russo, portanto está escrito na primeira pessoa, e isto tudo, o que começa, o que expleta a sua viagem, o que o torna um peregrino é ouvir não se pode dizer missa, numa divina liturgia, ouvir aquela frase de São Paulo, orai sem cessar, não é? Ele fica, o que é isto de orar sem cessar? Depois anda a passear e vai conhecendo assim uns mestres espirituais que lhe explicam o que é orar sem cessar. E o orar sem cessar centra-se muito à volta desta oração repetida do género terço, como diz o Bernardo, esta oração de Jesus, não é? Jesus tem piedade de mim, sou pecador. É belíssima, e a própria história tem piada. Este narrador que apresenta as suas dificuldades, os seus sucessos, é muito interessante. E deu-me também a conhecer um outro livro que quero comprar, que é a Filocália, que é um livro que tem, no fundo, é uma antologia, se quisermos, enfim, não sei se antologia seria o termo correto, mas de textos dos padres, padres da tradição oriental. Quando digo padres, é os santos, alguns deles ainda partilhados com os católicos, outros já posteriores ao cisma, mas que eu estou confiante que nem por isso serão pessoas menos santas, se quisermos, embora isto seja um caso bicudo, como saberão, mas pronto, porque há alguns trechos dessa Filocália também são colocadas aqui no livro, apresentadas no livro, e de facto é belíssima, é uma leitura belíssima. E avanço. Depois, o outro que falei, o Confessions of a Convert, do padre Robert Hugh Benson, é um livro muito pequeno, é uma autobiografia centrada na conversão de um homem que era filho do bispo da Cantuária, portanto, do bispo mais importante do mundo anglicano, que se torna padre anglicano e que se converte ao catolicismo. Não é? E é engraçado, não é tão, como é que eu ia dizer, não é a palavra interessante que eu quero, interessante não é a palavra que eu quero dizer, mas não é tão, enfim, isto é complicado, se eu me continuar a esquecer de palavras, nunca mais sai daqui. Está-me a vir à cabeça, não é tão estrambólico, peço desculpa a palavra, estrambólico como a conversão de Newman, não é? E o Apologia, que já apresentei no podcast, de facto um grande livro, ou seja, não é tão grandioso quanto essa conversão, mas é muito bonita na sua simplicidade, não é? Ele basicamente, enquanto padre anglicano, já com pouca fé, se quisermos, na igreja anglicana, ele chega a um momento em que diz, pronto, esta igreja não pode ser verdadeira, a única que pode ser verdadeira é a igreja católica, não é? É muito engraçado. E ele depois, enfim, converte-se, e obviamente convertendo-se não se torna um padre católico, porque os católicos não reconhecem ou seja, a ordenação anglicana como sendo sacramental, mas depois torna-se padre, e é um grande romancista inglês do início do século XX. Já falei do outro livro dele,
E pronto, eu já tinha lido um livro dele, que não é o que vou falar porque já o li no ano passado, que se chama Lord of the World, que é uma distopia mencionada já até bastantes vezes pelo Papa Francisco, um excelente livro, mas pronto, que li no ano passado, portanto não entra aqui para as minhas contas. Depois, O Espírito da Liturgia, de Romano Guardini, um livro espetacular sobre liturgia para quem gosta, para quem acha interessante. É um livro escrito, agora não me lembro se de 1914 ou 18, enfim, poderia ver aqui no instante, mas é muito bonito, que vai aqui algumas ideias que este padre Romano Guardini, um grande teólogo da primeira metade do século XX, belíssimas ideias. Eu destaco aqui uma muito engraçada, que é a liturgia como um jogo, não é? Portanto, ele muitas vezes, obviamente estamos a falar de um contexto pré-conciliar e por isso pré-reforma litúrgica, e muitas vezes uma crítica que fazem à liturgia antiga, crítica essa com a qual eu não partilho nem um milímetro, mas é rubricista, não é? É um rito muito rubricista, porque as rubricas são muito rígidas e o padre tem que fazer tudo aquilo com as rubricas todas, e o Romano Guardini descontrói isso tudo de uma forma que eu achei espetacular. Diz, a liturgia é um jogo, não é? E todas as rubricas são as regras do jogo. E nós, obviamente ele é padre, não é? Portanto fala, nós padres, não é? Temos que jogar esse jogo como crianças, ou seja, como se fôssemos crianças. Portanto, temos só, aqui é uma questão de obedecer às regras do jogo e como crianças, ou seja, como se estivéssemos a jogar dentro de Deus, não é? Isto inclusive creio que na primeira edição do livro, espero não estar a dizer asneiras, mas creio que na primeira edição do livro, enfim, peço desculpa, só na segunda edição do livro é que depois o Romano Guardini acrescentou um capítulo logo a seguir, né? Porque se calhar ali uma outra pessoa poderia ter achado um bocadinho estranho, mas que isto é um jogo. Ele acrescentou um livro, um capítulo logo a seguir este, que é a seriedade da liturgia, que era um bocadinho para enfim, fazer contrapeso aqui à questão do jogo, ou seja, claro que é um jogo, mas atenção, mas há seriedade, não é? Estamos a jogar com coisas eternas, com coisas sagradas, portanto, obviamente que somos crianças, mas jogamos este jogo com seriedade. É um livro belíssimo, Espírito da Liturgia, de Romano Guardini, que obviamente irá depois inspirar a introdução ao Espírito da Liturgia do Cardeal Ratzinger. Pronto, depois outra coisa muito pequenina, enfim, isto é mais um panfleto do que um livro, mas tenho aqui enfim, mini livro ou panfleto, o Credo do Povo de Deus, que é no fundo uma oração que o Papa Paulo VI, um credo que o Papa Paulo VI compôs, muito simples em 1968 e que vale a pena ser lido, não é? Acho que de facto muitas pessoas têm uma ideia errada em relação ao Papa Paulo VI, não é? São Paulo VI já agora, sem dúvida teve uma vida complicadíssima enquanto Papa, não tenho dúvidas nenhumas em relação sobretudo tendo presente o período em que viveu, mas este credo que ele compôs, no fundo, é uma belíssima oração e ajuda a perceber como ele, enquanto padre que concluiu o Concílio Vaticano II, nunca se, como é que eu dizer, não se desviou daquilo que é o essencial da doutrina católica. O Credo do Povo de Deus. Li a encíclica do Papa Bento XVI, Spe Salvi, era a que me faltava ler. E gostei muito. A que me faltava ler mais ou menos, porque a terceira, Caritas in Veritate, creio que nunca acabei, mas é uma belíssima encíclica. Spe Salvi significa salvos na esperança. De facto, é um homem, como tu dizias há pouco, é um homem não há nada que se leia deste senhor, deste santo vivo, acredito eu, que não seja interessante, e esta meditação em torno da esperança é muito bonita, sobretudo nos tempos em que vivemos. A seguir, Gabriel de Bossis, Ele e Eu, Viver com Deus. É um livro espiritual pequenino, ou seja, é uma senhora que terá tido algumas locuções de Jesus e no fundo é aqui ela a reproduzir os diálogos que teria tido com Jesus. É um livro bonito para fazer meditação. Jesus Cristo, Nosso Salvador, Iniciação à Cristologia, de Vicente Ferrer Barrientos. É uma cristologia, no fundo, aqui a dizer quem é Cristo, não é? Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo? Quem é Jesus? E quem é que ele não é também, que às vezes é uma coisa importante. Oração Interior, do padre Henri Caffarel, famoso fundador das equipas de casais de Nossa Senhora. Também um bonito livro sobre a oração. Há bocado dizia, não é, que eu se calhar leio demasiado destes livros espirituais e se calhar podia passar um bocadinho mais de tempo a fazer a famosa oração mental, oração interior. Este livro do padre Caffarel é muito bonito, não é? Explicar como de facto é importante, não é, dar este tempo a Jesus, não é? Este tempo em que só nos concentramos nele, não é?
em só nos contentamos nele. E isto também está de alguma forma relacionado com outro livro que eu tenho aqui, que é A Alma de Todo o Apostolado, que é um livro que faltam-me umas 10 páginas para acabar, ou 20, de um abade francês do início do século XX, um abade de apelido Chotard. É um livro muito, muito bonito, muito interessante. Enfim, confesso que ou seja, ele fala muito papadas, não é? Eu não sou padre, sou casado, mas mesmo assim os conselhos que ele dá são espetaculares sobre o que é o verdadeiro apostolado, o que é fazer apostolado, o que é ser apóstolo, não é? No mundo. Depois, Como Aproveitar os Defeitos Alheios, de Juan Marqués Suriñac. Este livro é uma preciosidade, não é? O título é Como Aproveitar os Defeitos Alheios, não é? Nós achamos que, tantas vezes, nós, e sobretudo eu, que temos o direito de nos queixar, temos o direito de não ter de suportar os defeitos dos outros, e este livro, no fundo, obviamente, é escrito, creio que a pessoa é um padre, o autor. Obviamente já perceberam que eu ainda estou aqui na parte de leitura espiritual, mas ele diz que não, senhor, nós temos é que aproveitar os defeitos alheios, não é? Para nos melhorar a nós, para melhorar a nossa paciência, a nossa condescendência, tantas coisas que ele diz, a nossa humildade. Portanto, um bonito livro, muito pequenino, mas muito bom. Depois, Transformar o Mundo a Partir de Dentro, escrito por Mariano Fázio. O padre Mariano Fázio estou aqui a ver, é o vigário auxiliar da prelatura do Opus Dei. Portanto, se bem percebo, é o número 2 do Opus Dei, tanto quanto é dado a entender. É padre, naturalmente, já o disse, é argentino, e é uma pessoa interessantíssima. E tenho pena de só ter lido este dele. Ele tem livros também, outros livros muito interessantes. O que é que eu ia dizer? Transformar o mundo a partir de dentro, no fundo, é como é que nós, todos aqueles que somos católicos e vivemos no meio do mundo, como é que devemos transformar o mundo, não é? Ele diz que no fundo é preciso um grande envolvimento com as pessoas, não é? Nunca abdicando dos princípios, obviamente, mas daquilo que são os nossos princípios, mas um envolvimento com o mundo. Ele fala muito também sobre a questão da cultura, que é um tema que me é caro, e ele é um grande leitor também. Ele tem uma série de conferências, ou tem uma conferência, salvo erro, tu sabes isto melhor do que eu, Bernardo, mas ele tem uma conferência muito Era o que eu ia falar sobre isso. Uma conversa no YouTube que é porque é que devemos ler os clássicos. É espetacular. O porquê é que devemos ler os clássicos. Mas tu diz ele no YouTube tem, Vasco, desculpa interromper, porque de facto também gosto imenso de Mariano Fázio e recomendo totalmente tanto os livros como as conferências. Ele de facto tem várias conferências no YouTube, são tão em erro, são pelo menos 3 ciclos de conferências, em que cada ciclo tem, não sei, para aí umas 10 ou 15 conferências. Tem uma, estou a dizer de cor, não tinha preparado isto, mas tem uma que é sobre, se não estou em erro, sobre a história da filosofia, a história das ideias contemporâneas, outro que é sobre a história da Igreja e outro sobre os grandes clássicos da literatura. Não fala sobre todos os grandes clássicos, mas fala sobre uma série deles e com bastante profundidade. E eu já tive a oportunidade de fazer esses 3 mini cursos, não posso chamar cursos porque tenho sempre um grande amigo meu que vem chatear quando eu chamo curso estes vídeos da internet a dizer mas depois no final dão-te um diploma e é de alguma universidade. Pronto, tá bem, não é curso, mas é uma série de vídeos extraordinários em que aprendem imenso, e daí eu chamar cursos. E recomendo totalmente, não só os livros como também os cursos. Vasco. Ótimo, obrigadíssimo. Depois, um livro aqui de uma pessoa que eu admiro muito e que está viva, um daqueles livros de entrevistas que também acontece muito aqui na Igreja Católica. A noite vai caindo e o dia já está no ocaso. Portanto, é uma entrevista com o cardeal Robert Sarrat, e o entrevistador é Nicolas Diat. É o terceiro de uma trilogia, já agora. Portanto, quem conhecerá os outros, portanto, o primeiro chama-se Deus ou Nada, o segundo chama-se A Força do Silêncio, e o terceiro é este, A Noite Vai Caindo e o Dia Já Está no Ocaso, que é uma citação de uma carta de São Paulo. E é espetacular. Portanto, o primeiro livro, O Deus ou Nada, é mais autobiográfico. O segundo centra-se na questão do silêncio no mundo 2, não é? Portanto, a questão de ser necessário na nossa vida o silêncio, e aqui A Noite Vai Caindo e o Dia Já Está no Ocaso,
ele, no fundo, fala dos vários problemas dentro e fora da igreja, das várias crises, e é espetacular, porque ele enfrenta isto mesmo de caras, não é? Estes problemas, e é fascinante. Eu acho que é um homem fascinante. Para quem não sabe, ele é um cardeal guineense, ou melhor, guineense da Guiné-Conakry. É uma pessoa absolutamente, a meu ver, excepcional. Tem as ideias muitíssimo claras e não tem medo no fundo, dizer a verdade, não é? A verdade da fé católica. Então é um livro que eu recomendaria bastante. E logo a seguir, outro dele, também com Bento XVI, Do Fundo dos Nossos Corações. São 2 textos ou 2 ensaios, um pelo Cardeal Sará, outro pelo Papa Bento XVI, enfim, neste caso o Papa Emérito Bento XVI, sobre a dimensão do sacerdócio, não é? E o fundo, quando eles dizem do fundo dos nossos corações, ou seja, eles querem falar do sacerdócio do fundo dos seus corações, não é? Sobretudo isto, creio que na altura na altura do Sínodo sobre a Amazónia, em que se começou a dizer que isto, o importante é haver padres casados, não sei o que mais, e no fundo eles aqui fazem, estes dois grandes homens fazem uma grande defesa àquilo que é como é que se chama isto? O celibato sacerdotal, não é? E com argumentos fortíssimos. O Papa Bento XVI, enfim, mais olhando para a Sagrada Escritura, não é? Inclusive no Antigo Testamento, perceber, ou seja, onde é que estão as raízes no Antigo Testamento do celibato sacerdotal, e o Cardeal Sará de um ponto de vista mais pastoral. Pronto, claro que, graças a Deus, na minha opinião, na nossa, posso dizer assim, o Papa Francisco, quando escreveu a sua exortação apostólica na sequência deste sínodo sobre a Amazónia, enfim, não deu abertura a isto dos padres casados. De facto, o celibato sacerdotal é uma grande riqueza e é pena que o mundo não o queira perceber, mas pronto, é o que é. Depois, coitados, nunca mais sai daqui. Uma biografia pequenina de John Henry Newman, São John Henry Newman, escrita por Paolo Gulizano. Foi bom, eu li isto no início do ano. Portanto, foi logo a seguir a ter acabado a Apologia para o Vita Sua, e foi bom para fazer assim um pequeno refresh. É simples, é das Paulinas. Eu não tenho dito, por acaso, não tenho dito aqui as editoras, mas este é das Paulinas, e acho que é curto, tem 170 páginas, e é uma boa introdução a John Newman. Depois, outro livro, O Amor Divino Encarnado, a Sagrada Eucaristia como Sacramento da Caridade, do Cardeal Raymond Burke, cardeal americano. No fundo, isto aqui é uma síntese que ele faz de dois documentos sobre a Eucaristia. Portanto, a encíclica do Papa João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, e depois a exortação apostólica do Papa Bento XVI, Sacramentum Caritatis. Pronto, no fundo ele faz aqui uma síntese desses 2 documentos, quase ponto por ponto, mas é muito bom. Pronto, aqui uma vez mais, pronto, está um católico a falar estes temas da Eucaristia. São temas que me são muito caros, porque, como devem perceber, é a fonte e o cume da minha vida, não é? E por falar em fonte e cume da vida, não é? Que é uma expressão que eu peço aqui emprestada a um dos documentos do Concílio Vaticano II. Outro, e finalmente aqui o último de leitura espiritual que quero partilhar, que li este ano, é basicamente os documentos todos do Concílio Vaticano II. Todos os documentos, mais um ou outro discurso de papas, e pronto, isto foi uma excelente leitura também. Eu já tinha lido alguns trechos de alguns dos documentos maiores do Concílio Vaticano II, desta vez li-os todos mesmo. Li-os todos, do princípio ao fim, e foi uma leitura, posso dizer, fascinante. Aqui fecho o capítulo da literatura espiritual. Passo aqui para os romances. Portanto, já falei de Tempos Difíceis, de Charles Dickens, um romance espetacular, fenomenal. Eu do Charles Dickens só tinha lido a Christmas Carol, um conto de Natal. Esse li em inglês, agora este aqui li-o em português, edição da Relógio d'Água. É espetacular, é a crítica do Charles Dickens ao utilitarismo, não é? Que as teorias propagadas por um tal de
Bentham, eu não me lembro agora se ele era James Bentham ou Jeremy. Jeremy Bentham, Se olha, não estás a tenho ver, erro. já era com J. As ideias utilitaristas desse homem muito em voga no século XIX em Inglaterra, e isto é o Charles Dickens a dar muitas patadas nesse sistema, através de uma história, pronto, com aquele humor negro que, enfim, segundo eu dizer, porque é o segundo livro que leio dele, mas segundo eu dizer, aquele humor negro que lhe é muito característico, mas com histórias de facto bonitas e sempre com, nunca deixando, nunca deixando transparecer aquilo que é a vida real e a dor e o sofrimento, sempre com uma ponta de esperança no final, e isso parece-me algo muito bom. E depois, enfim, Dickens dá para gargalhadas, não é? Quer dizer, é espetacular. É o tal humor, por vezes mais negro, outra vez menos negro, mas muito boas gargalhadas pude eu dar. A Estalagem Volante de Chesterton, não vou dizer nada porque já falámos dele num episódio, excelente livro. Os Peixes Também Sabem Cantar, de Haldor Laxness, um dos tais que disse que ia ler e li. Gostei muito, assim, literatura islandesa foi a primeira coisa que li, uma história engraçada, uma história sobre a passagem de vida para a vida adulta, portanto é sobre um jovem que passa a vida adulta, e achei muito engraçado. Também aqui uma história sobre os perigos da fama, os perigos da fama, não é? Que é algo também que me interessa. Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, nunca tinha lido. Eu tenho um grande déficit de leitura portuguesa, e gostei, pronto, percebo que é o Romeu e Julieta, a versão portuguesa, mas gostei muito, sobretudo, porque pela forma como o Camilo Castelo Branco escreve, não é? Quer dizer, de facto é uma escrita espetacular, porque nunca pensei que se pudesse escrever assim em português, e ele escrevia-o, e por isso deu de facto gozo ler aqui a história da Teresa e do Simão. Depois, Ray Bradbury, desculpa, o título é Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Um excelente livro, uma distopia. Cada vez gosto mais de distopias, e recomendo muito. É um livro sobre bombeiros, só que neste mundo, nesta realidade, os bombeiros não estão para apagar fogos, estão sim para para queimar livros. Pronto, estão para queimar, e para queimar o que é livros. Há esta ideia de que os livros são perigosos porque fazem com que as pessoas pensem. É verdade que um livro pode ser perigoso, mas aqui a ideia é de facto, erradamente, não é? Cortar um alpo a raiz, então queimam todos os livros. É isso que fazem os bombeiros. Daí o Fahrenheit, não é? Fahrenheit, que é este, tem alguma coisa a ver com o fogo. A Rapariga dos Olhos de Ouro, de Honoré de Balzac, é uma novela, é quase um conto. É uma coisa assim meio estranha, achei, enfim, engraçado, mas a história é claramente estranha. Mas pronto, aquelas histórias que, enfim, só quem conhecia muito bem a sociedade parisiense do século XIX é que poderia escrever. Depois, O Trono e o Altar, de Maurice Baring, um livro giro sobre uma família católica na altura da Reforma Anglicana, e sobretudo a história de um homem especificamente que, no fundo, abdicou de tudo, da família, para se manter católico, mesmo quando toda a gente à sua volta se convertia ou aderia à Igreja Anglicana, à pseudo-Igreja Anglicana. Peço desculpa se ofender alguém. E finalmente volto ao Robert Hugh Benson, ao padre Robert Hugh Benson, peço desculpa. O livro Come Rack, Come Rope. Rack é um instrumento de tortura em que as pessoas eram esticadas, rope é a corda. Portanto, é tal como o livro anterior, mas agora este, enfim, de outra envergadura, sem dúvida nenhuma. É outro livro sobre a história de uma família, ou de duas famílias, ou enfim, várias famílias na altura da Reforma Protestante. Na Reforma Protestante aqui já mais sobre a Rainha Isabel I, e como é que é um romance histórico. Gostei imenso, mesmo muito, e no fundo explica como é que estas pessoas, estes católicos, se aguentaram quando foi proibido ser católico, não é? E os padres ingleses que iam para a França para ser formados e que depois regressavam, e que muitos deles eram mortos, morriam martirizados, não é?
é muito bonito. E é engraçado porque mistura algumas figuras fictícias com figuras, pessoas reais, portanto também vale muito a pena. E agora, finalmente, acabei os romances. Termino, desculpa, vou só ter que ir buscar aqui os livros, não leva a mal, que a minha mesa não é assim tão grande e por isso tinha que tê-los no chão. Estes livros agora, portanto, nem romance, nem leitura espiritual, portanto, Dante, a Divina Comédia e a Fé. Quem ouviu o nosso episódio sobre a Divina Comédia sabe que li este livro, de Martim de Albuquerque. Tem a ver com umas conferências que ele deu na Igreja de São Nicolau, vale a pena. Aliás, vale tanto a pena que me fez querer muito ler a Divina Comédia. Depois, 2 livros que vão em conjunto de uma canadiana chamada Catherine Lécuyer. O primeiro chama-se Educar na Curiosidade, o segundo chama-se Educar na Realidade. São 2 livros sobre educar as crianças. Achei-os fascinantes, os 2. É, sobretudo, isto da curiosidade e da realidade, ou seja, não enchermos os nossos filhos de filmes e de gadgets e de coisas que, no fundo, se vão substituir à sua capacidade de curiosidade. Não é? Ela diz que as crianças são os seres mais curiosos do planeta. Se nós lhe dermos tudo, se eles perderem a curiosidade, não é? Estamos aqui a perder, as nossas crianças. E depois, Educar na Realidade, é o segundo livro, são 2 livros que ela escreveu, um a seguir ao outro. Na realidade está mais focado no tema das novas tecnologias e dos nossos filhos, não é? O não expô-los a novas tecnologias, o não expô-los a ecrãs desde cedo, essas coisas todas, porque inclusive, citando muitos estudos, de facto pode ter efeitos muitíssimo prejudiciais para a saúde e para a saúde mental dos nossos filhos. Muito bom. Catherine, com TH, Lécuyer, L apóstrofe Écuyer, vale muito a pena. Creio que ela é professora na Universidade de Navarra, não quero estar a dizer asneiras. The Father and His Family, o Bernardo já falou, eu também o li. Por isso, pronto, já falámos sobre este livro. Dostoiévski, de Stanislaw Makiewicz, espero estar a dizer bem o nome dele, é um polaco, portanto é uma biografia de Dostoiévski escrita por um polaco. Gostei imenso. O Dostoiévski tem uma vida que é uma autêntica montanha russa, não é? Não fosse ele russo, mas gostei muito, de facto, para conhecer melhor a vida deste homem, que é uma biografia antiga, mas enfim, tenho motivos para crer que as coisas estão bastante acertadas. Gostei muito. Alexandre Solzhenitsyn, não é? O Erro do Ocidente. São 2, enfim, há de conhecer Solzhenitsyn do O Arquipélago de Gulag, ou Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Isto são 2 artigos que ele escreve, estando nos Estados Unidos, sobre aquilo que são os erros do Ocidente. E de facto este tipo, um profeta, não é? Muito criticado na altura, não só pelos russos que os queriam ver morto, provavelmente, os russos não, peço desculpa, os soviéticos, que ele faz dessa distinção, que ser russo e ser soviético não é a mesma coisa, mas também foi muito mal recebido e muito mal compreendido pelos os americanos, o mundo liberal ocidental, que achava que ele, tendo ido para lá, exilado, que iria dizer maravilhas dos Estados Unidos, e tal não foi o caso, não é? Portanto, O Erro do Ocidente é um excelente livro também. Chesterton, O Sobrenatural é Natural, portanto, isto são um conjunto de textos. Gostei, devo dizer que gostei, sendo que acho que nesta edição que li da Aleteia lhe falta muitas notas. Pronto, eu acho que este livro não é um livro grande, tem 180 páginas para aí, devia ter mais 180 de notas, porque há aqui muita coisa que se não se perceber o contexto, não sei, Bernardo, se tem esta ideia, mas há muita coisa que lemos daqui de Chesterton. Isto são ensaios que ele escreve, portanto não é um romance, nem é propriamente um livro de apologética, são ensaios. Se não tivermos o contexto, torna-se um bocado complicado às vezes perceber o que é que ele está realmente a falar. Depois, Dominion, do Tom Holland, um livro fascinante. Dominion, do Tom Holland, é a história, no fundo ele é um historiador que, enfim, quase sempre escreveu sobre literatura clássica, história, o período clássico, portanto, persas, romanos, gregos, e é esse homem que nos vem dar aqui uma história do cristianismo. Eu já tenho falado sobre ele, creio, portanto eu chamar-lhe um cristão, um ateu cristão, ou um cristão cultural, portanto, é um homem que não tem o dom da fé, se quisermos, mas que acredita
desculpa, mas que respeita muitíssimo e que reconhece que a civilização ocidental advém essencialmente do cristianismo. E ele aqui com algumas ideias provocadoras, muitíssimo provocadoras, que eu um dia quererei talvez preparar um episódio, porque ele diz que inclusive movimentos como o Me Too, por exemplo, esta ideia de que os mais vulneráveis têm algum valor na sociedade, como é o caso do Me Too, no caso das mulheres, tem obviamente uma parte boa e outra parte muitíssimo exagerada, mas que ele diz que o Me Too não seria possível se o mundo ocidental não tivesse sido católico, o que é curioso, e ele diz isto até, só para chocar aqui as pessoas e talvez dar vontade para ler, até o movimento gay, a causa LGBT não sei quantas, até essa causa não teria espaço, diz ele, numa Roma antiga, numa Grécia antiga, mas por alguma razão teve espaço no mundo ocidental. É muito curioso, mas depois, obviamente, não diz que são movimentos cristãos, não é? E aqui estou a focar nas partes finais do livro, mas diz que não teriam sido possíveis se não houvesse esta concepção da sociedade em que os mais vulneráveis têm força. Depois, obviamente, é preciso discutir o que é ser vulnerável e o que é que não é, mas pronto. Mas é um livro espetacular, um tipo que fez de facto o seu trabalho de casa e que vale a pena ler. Depois, aqui um pequeno ensaio, A Filologia e o Presente, de Hans Ulrich Gumprecht. Enfim, é um ensaiozito, depois tem aqui uma troca de mails. Isto é daqui da editora da Universidade Católica, depois há aqui uma troca de e-mails entre ele e a reitora da Universidade Católica, Isabel Capelou Gil. Engraçado, foi assim uma coisa, lê-se em um dia e meio. Depois, Platão, Apologia de Sócrates, fiquei fascinado. Pronto, quero ler os outros diálogos de Platão, tenho que os ler, de facto, achei espetacular. Outro que gostaria de trazer, é pena só ter lido agora, com 30 anos, entretanto já fiz 31, mas pronto, mas espetacular. Finalmente, só para acabar, outros dois que estou a ler, que hei de acabar num futuro muito próximo. Primeiro, O Mundo Religioso de Dostoiévski, portanto, saberão que este ano estamos a celebrar os 200 anos da morte de Dostoiévski, portanto, já li a biografia, estou agora a acabar O Mundo Religioso de Dostoiévski, escrito por Romano Guardini, outro autor de que já falei. No fundo, ele faz aqui uma análise à forma como Dostoiévski trata a religião nos seus romances maiores, portanto, os processos, os demónios, o Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, O Idiota e também outro que eu não li, que é O Adolescente, mas é muito interessante. E finalmente, o último chama-se O Camponês do Garona, de Jacques Maritain. Jacques Maritain, grande filósofo, atomista da primeira metade do século XX. O subtítulo disto é Um Velho Leigo no Concílio, portanto ele participou como observador no Concílio Vaticano II, era amigo pessoal do Papa Paulo VI, e não se opondo à letra do concílio. Este livro é escrito em 66, portanto o ano a seguir ao concílio acabar, não se opondo à letra, como estava a dizer, opõe-se sim ao espírito do concílio, que já estava com grande força um ano a seguir ao concílio, portanto é muito interessante. Faz aqui, enfim, é muito interessante, explica o que é que significa o verdadeiro comunismo, o contacto com outras pessoas, com as pessoas não católicas, e é muito interessante, vê-se que é aqui um homem já com muita sabedoria, que ele escreve isto no final de vida, é o último livro que escreve. Depois também critica muito o talhardismo, não é? Do famoso padre jesuíta Teilhard de Chardin, faz uma grande apologia a Tomás de Aquino, como não poderia deixar de ser, sendo quem ele era. Mas pronto, ainda estou a ler, portanto faltam os últimos 2 livros, faltam, enfim, 100 e tal páginas para cada um, portanto confio que vou acabar em breve. E pronto, Bernardo, olha, demorei só mais um bocadinho só mais um bocadinho. Tentei ser rápido, peço desculpa se cansei as pessoas, e pronto, façamos aqui o nosso top 3 antes de nos despedirmos. Qual é que é o teu top 3 dos que leste? Muito bem, olha, eu estava aqui, tenho de fazer aqui uma inconfidência, que antes de começarmos a gravar o episódio eu estava aqui a conversar com o Vasco e estava a dizer, pá, Vasco, eu não sei escolher o meu top 3, portanto é bom que tenham isso presente quando eu disser o meu top 3, não é obviamente nada de canónico ou de dogmático, mas são 3 que eu acho que vale muito a pena e que não queria deixar de recomendar, não que os outros não sejam bons também.
Mas então, cá vamos à nossa seleção. Primeiro, e sem nenhuma ordem em particular, primeiro o Diário Espiritual de São João 23. Já falei um pouco sobre ele há pouco e eu acho que vale mesmo, é um livro que vale muito a pena, não só por ser um livro único no seu estilo, não é? Não há mais nenhum Papa na história da Igreja em que nós tenhamos os seus apontamentos espirituais desde os tempos de seminarista até pouco tempo antes de morrer, e só por isso já valeria a pena ler pela curiosidade, mas vale também pela profundidade e pelas matérias abordadas. Eu pelo menos acho que cresci bastante a ler este livro. O Brideshead Revisited, e aí remeto-vos para o podcast que nós já gravámos sobre este livro. E finalmente, em terceiro, o Fundada sobre a Rocha, do Luís de Vol, que é um extraordinário livro sobre a história da Igreja e que, portanto, é um livro também sobre a história, como eu já disse, da civilização ocidental. As duas histórias estão naturalmente correlacionadas, e mais correlacionadas, muitas vezes uma leva à outra, e em particular durante muitos séculos a história da Igreja foi o que fez mover, e de alguma forma continua a ser, mas foi aquilo que fez mover a história do resto da humanidade. E este é um livro que é muito curto, é um livro muito pequenino, infelizmente não tenho aqui ao pé de mim, mas deve ter, não deve chegar a 300 páginas, é um livro que não é muito grande, tendo em conta a amplitude de anos que aborda. Portanto, começa há de começar com os apóstolos, portanto ali no primeiro século da era cristã, e há de ir até, por acaso não sei até que ano é que vai, mas vai até ao século XX certamente, e portanto apanha aqui uma amplitude muito grande. Naturalmente acaba por ser muito sucinto em cada época, mas acho que nos dá uma coisa muito importante, que é uma visão de todo, uma visão global, uma visão que eu acho que muitas vezes faz falta a cristãos e a não cristãos, mas faz falta a toda a gente, eu acho, de perceber como é que tudo se relaciona, como é que aquilo que está a acontecer hoje se relaciona com aquilo que aconteceu há 10, 20, 100, 500 anos atrás, e ver que, curiosamente, há muitos erros e muitas coisas que nós criticamos hoje que não são novidade, outras que achamos que nunca aconteceram e que eventualmente já aconteceram. Como qualquer livro de história, eu acho que é muito, muito formativo, e este aqui acaba por ser ainda mais pela dimensão que tem e pelo poder de síntese inagualável do autor. E Vasco, passo-te a bola, ou o microfone, se preferires. Podes-me passar o microfone, mas deixa-me só fazer um ou comentário. Livro, passo-te o livro. Olha que bonito. Acho que faz mais sentido neste contexto. Faz todo o sentido, mas deixa-me só dizer, para quem nos está a ouvir, que há pouco, no início do episódio, falávamos sobre qual é o verdadeiro... como é que podemos comparar os meus 36, a verdadeira proporção dos meus 36 para os teus 11. O Bernardo acabou de dizer que um livro muito curto é um livro que tem 300 páginas, portanto podemos partir do pressuposto que um livro normal tem 500 e um livro comprido tem, sei lá, 800, portanto aqui já começam a perceber porque é que eu acho que os 11 do Bernardo correspondem para aí a 20 dos meus, mas não é verdade, adiante. mas não vale a pena aprofundar essa. É um livro muito curto, tem para aí 300 páginas, foi o que tu disseste. Não, é muito curto para a amplitude histórica que apanha, não é? São 2000 anos de história. Condensadas em 200 páginas parece-me curto, mas tu terás a tua análise. É verdade. E a tua avaliação. Os meus três, estas três recomendações, portanto, começo com um romance, Ray Bradbury, Fahrenheit 451, portanto, os tais bombeiros que andam para aí a queimar livros. É espetacular, eu recomendo mesmo, lê-se muitíssimo bem. Este, de facto, nem 300 páginas tem, porque este é para o Bernardo, é um panfleto. Lê-se muitíssimo bem, a história é espetacular. Uma coisa que eu gosto muito nas distopias, que pelo menos as que já li, as poucas que já li, é que nunca percebemos bem como é que o regime totalitário se apoderou, sim, passo pleonasmo, do poder.
apoderaste do poder. Mas é interessante, não é? Como é que chega uma fase em que o que é preciso é queimar livros, porque as pessoas não podem queimar livros, não é? Depois ele de facto, isto é escrito nos anos 50, e ele, qual profeta, já põe as pessoas à frente de coisas inimagináveis na altura, mas à frente de ecrãs plasma, a falarem com os ecrãs, enfim, este tipo de coisas que na altura eram inimagináveis e que hoje em dia são uma realidade. E longe dos livros, não é? Portanto, as pessoas a terem vidas completamente vazias e a serem, no fundo, alimentadas com estas coisas superficiais. E depois há um tipo destes bombeiros que, pronto, o trabalho dele é queimar livros, mas ele, pronto, cede à tentação e descobre os livros. E é engraçado que a certa altura um dos livros que ele descobriu é a própria Bíblia, não é? Portanto, é engraçado como até ver a reação dele diante da Bíblia, e depois o final da história é espetacular. Vale mesmo muito a pena ler, e mesmo há quem diga que nós hoje em dia estamos a atravessar tempos que se caminham para uma distopia. De facto, para mim pessoalmente assusta-me o poder que certas autoridades ou certos organismos exercem nos tempos que correm. Portanto, acho que está um bom livro, pelo menos para nos mantermos alertas. O segundo livro, Tom Holland, Dominion, foi um livro fascinante. Eu há bocado falei mais das coisas, das partes chocantes do final do livro. O livro está dividido em três: Antiquitas, Christianitas, Modernitas, portanto, Antiguidade, Cristandade, Modernidade. É um livro espetacular. E este Tom Holland é um tipo que, ou seja, o ponto de partida dele é como é que um homem perdido no meio do nada, na Judeia, enfim, Jerusalém, num cantinho do Império Romano, que sofre a morte mais humilhante possível naquele contexto, que era a morte por crucifixão, porque é uma humilhação, porque a pessoa está ali, está em sofrimento, todas as pessoas estão a ver, a pessoa está despida, está à vista, não é? É a morte mais humilhante que se podia ter. Como é que este homem, não é? Ele diz, este homem que morre, que sofre a morte de um escravo, como é que este homem é, de alguma maneira, ou se torna, de alguma maneira, não é? Enfim, para nós é, mas para os outros torna-se, de alguma forma, numa parte do Deus único que criou o mundo, não é? Enfim, uma parte do Deus único é uma coisa que provavelmente estou aqui a roçar a heresia, mas como é que ele faz parte daquela trindade que criou o mundo? Como é que aquele homem que morre a morte de um escravo, de um prisioneiro, de um insignificante, no canto de um romano, do Império Romano, como é que este homem final também é Deus, não é? E isto é o ponto de partida dele. Depois é fascinante, não é? De facto, as partes sobre São Paulo, incríveis. Há uns meses, não é? Nós estamos agora no ano. Ai meu Deus, Bernardo, ajuda-me, tu és bom nisto, pá. No ano B, não é? Não, agora estamos no C, mas acabámos o ano B, porque, enfim, para quem não sabe, o tempo litúrgico no Novo Rito está dividido em 3 anos, A, B e C, e sempre que é o ano B, se não espero não estar a dizer as neiras, lá para os meses de agosto aparece aquela leitura de São Paulo, não é? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, maridos amai as vossas mulheres como a igreja, como que isto chamou a igreja. Pronto, que depois de repente, e cada vez mais há uns comentadores de repente vão para a televisão a dizer que a igreja tem que mudar, mas este Tom Holland precisamente pega nesta passagem, e é preciso ler o livro, a dizer, quer dizer, isto aqui dito, enfim, obviamente, enfim, isto dito no contexto do reino do Império Romano, ou seja, dizer aos homens romanos que abusavam das escravas da forma que quisessem, dizer-lhes, não, tu só podes ter uma mulher e tens que dar a vida por ela e tens que sofrer por ela e tens que amá-la até ao final das tuas capacidades. Dizer isto no contexto daquilo que era o Império Romano, e o Tom Holland fala com autoridade, porque como disse há pouco, ele é sobretudo perito e já escreveu muito sobre os períodos romanos, gregos, persas. Ou seja, dizer isto na altura era uma coisa completamente doido, não é? E na verdade continua a ser doido, não é? Quer dizer, compreendendo-se bem o que é que lá está escrito, não é? Claro, quando se compreende bem, ou seja, ele faz essa interpretação, não é? Ou seja, ele faz essa interpretação do que é que significa, ele fala sobretudo para o homem, não é? O que é que significa e naquele contexto. Ou seja, no fundo, apelar à abstinência sexual, não é? Ou seja, isto não é casas-te uma vez com uma mulher. Bem,
não é uma vez, a pessoa pode enviar, mas é espetacular. E depois também a parte sobre a cristandade, que é a parte sobretudo da Idade Média, quem foi Gregório VII, não sabia, São Gregório VII, há dois Gregório, Gregório Magno e Gregório VII, Gregório VII como o grande reformista. Ele dizia, a reforma protestante, sim, foi uma reforma, mas a verdadeira reforma do mundo cristão foi Gregório VII, não é? É clara a separação entre o poder temporal e o poder espiritual, ou seja, acabar esta coisa de os príncipes andarem a nomear os seus bispos, etc. Não, os bispos são nomeados pelo Papa, o celibato, ou seja, o padre como, obviamente aqui olhando para o mundo ocidental, o padre como tendo de observar, imitar a Cristo até no celibato, enfim, espetacular. Recomendo mesmo muito este livro. Também mete Tolkien lá no meio, portanto vale mesmo a pena. É uma leitura fascinante. Obviamente não concordo com tudo, né? Isto é um historiador a falar sobre o cristianismo. Não estou a dizer que é um livro imaculado, mas é um livro interessantíssimo. E pronto, terceiro livro é um bocado inevitável. O Peter Kreeft, que é um filósofo que o Bernardo gosta muito, em relação a isto que eu vou dizer agora, diz assim, os tais textos, que eu já vou dizer, são ótimos, só tem um problema, ninguém os lê. O que é que ele está a falar? Os textos do Concílio Vaticano II, não é? São ótimos, diz ele. Você tem um problema, é que ninguém os lê. E pronto, eu aceitei o desafio e fui lê-los. E quer dizer, eu quando falei do Newman, falei numa via média e eu quero esperar que estou nessa via média, portanto nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Ou seja, nem tanto dizer que isto foi o concílio mais importante da história da humanidade e será para sempre, nem dizer que o concílio é herege e que está a repetir heresias e que mais vale esquecer. Acho que deve ter a relevância que tem para mim enquanto católico, porque foi o concílio mais recente, pronto, portanto se é o mais recente, devo saber o que é que foi dito, não é? Pelo menos até ver um próximo. E de facto foi uma história. E que era toda aquela sempre, quer dizer, agora sempre começarem a dizer não, mas o Concílio Vaticano II mudou isso, seja em relação ao que for, mas sobretudo os temas têm sempre mais a ver com a moral ou com liturgia. Eu vou-lhes começar a citar aquilo que li, não é? Porque de facto é espetacular, é espetacular. Documentos como, por exemplo, o documento para o sacerdócio é um documento incrível, quer dizer, é incrível, de facto passou completamente ao lado. E já agora, duas curiosidades, uma pessoal, outra que é o que é, de todos os documentos, portanto, como sabem ou como saberão, os documentos foram todos a votação pelos bispos, os chamados padres conciliares, para ver o que é que passava. Havia sempre uma primeira, havia uma ou duas votações antes, depois havia emendas, depois havia uma votação final. Se essa votação final tivesse um número considerável de placets, placet, latim há de querer dizer algo como aceito ou sim, creio que de todos estes documentos, creio que, eu não quero estar a dizer asneira, depois eu vou ter que validar isto num próximo episódio que fala sobre o Vaticano II, mas creio que aquele que, um dos que causou maior celeuma foi sobre os meios de comunicação social, pronto, que na altura era uma novidade, não é? Isto de televisão, mas é engraçado que é uma das coisas que mais, que na altura mais celeuma criou, pelos vistos, e o documento, se me perguntassem qual foi o que gostei menos, se quisessem, pronto, eu não quero ser negativo, mas o documento que eu achei um bocadinho mais estranho foi sobre a vida religiosa, não é? O da vida religiosa achei o mais fraquinho, de facto, achei-o muito vago, e depois, infelizmente, não é? A vida religiosa, enfim, Portugal já é um caso à parte, porque com a expulsão de várias ordens em 1910, não é? Enfim, creio que enfraqueceu e ainda enfraquece muito o nosso país, mas de facto, depois, a seguir ao Concílio Vaticano II, há uma grande descaracterização das ordens religiosas, e enfim, não quero dizer que foi por causa deste documento, mas este documento parece-me de facto menos profundo do que os outros. Depois outros, as 4 grandes constituições, o documento sobre os leigos no mundo, é espetacular, quer dizer, enfim, vale mesmo a pena ler, e acho que é quase de leitura obrigatória. E pronto, Bernardo, uma vez mais, se calhar demorei mais um bocadinho do que tu, peço desculpa. Podemos dar por encerrado este episódio. O que é que achas? Muito bem, acho que ótimo. Sim. Muito bem, então este foi mais um episódio, mais um podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like neste episódio, já o temos dito.
subscrevam a nossa página, mas acima de tudo que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E já agora, boas leituras.